Salve os irmãos, na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus também, irmão, está muito feliz com você. Irmão, no vídeo passado, eu estava em José. Contei o sonho que ele teve com o faraó, que faraó fez ele o governador de todo o Êxito. E agora eu vou começar em José, né? O vídeo passado foi no sonho. Então, irmão, fica em Gênesis 42, a partir do primeiro. Em Gênesis, irmão, vai falar que agora o faraó, ele olha para José. Quando José interpretou o sonho, ele fala para José: José, não tem ninguém na terra mais capaz e mais sábio do que você, porque Deus lhe deu o discernimento de interpretar esse sonho, e agora não tem ninguém capaz que eu conheça do que você. Eu procurei muito adivinhos, fui em toda a cidade, em toda a região, buscar a interpretação que todos me deram. Eu não me agradei de nenhuma. A interpretação de todos eu não gostei, mas a sua eu amei, né? O rei, irmão, amou a interpretação de José. Olha só o que Deus faz, irmão. Olha só. O rei chamou todos os adivinhos da região, mandou os capitões buscar todo mundo para interpretar o sonho, porque ele ficou muito preocupado com esse sonho. E aí não teve ninguém, né? E José, irmão, foi lá, falou tudo o que Deus falou. Ele falou que gostou muito da interpretação de José. Por isso, irmão, que o Espírito de Deus que está em nós e o Espírito das trevas não se engana. Ele não se engana, irmão. Não vive enganado. Quem é de Deus não vive enganado nunca. Não se engana. É só algumas pessoas que ficam achando essas coisas, que se enganam com o Espírito de Deus, contra o Espírito mal. O Espírito bem sempre ganha. Porque se fosse assim, o rei não tinha essa gravidade de José. Aí a Bíblia diz, irmão, que agora ele pega o seu anel de governador. Ele era o rei, né? Mas ele pegou o anel de governador e põe no dedo de José. E manda chamar todos os capitões para anunciar que José agora é governador de todo o Êxito. E ele veste José de roupa, sabe? Deixa José enfeitado, dá proposta para todos, falou: abaixo de mim é você. Só eu que sou o rei que manda em você, você manda em todos. E aí, irmão, a Bíblia vai nos dizer agora que ele vai, toda a roça, todo o plantio, toda a terra, todo o Êxito, e ele contrata todo mundo para plantar agora semente, para ter entre todo tipo de comida, né? Feijão, arroz, trigo, tudo, né? E a Bíblia diz que José enche todos os depósitos, tem de fartura, depósito em toda a cidade do Êxito, todo lugar. A Bíblia diz que chega derrama. Ele começou a contar os depósitos. Depois a Bíblia diz que foi tanto mantimento como a areia do mar, que encheu e até parou de contar os mantimentos que tinha nesses 7 anos de plantio. E encheu fartura. A Bíblia diz que quando a fome começou, vinha gente de toda a região para comprar no Êxito, porque ninguém tinha mantimento. E a Bíblia diz que não era só todo o Êxito, não. É toda a terra. Toda a terra. No mundo inteiro. Estava faltando. A Bíblia diz que é no mundo inteiro. Aqui, ó. Você pode pegar em Gênesis 42. É no mundo inteiro estava faltando mantimento. E a Bíblia diz que vinha gente de toda a região para comprar mantimento de José. E quando estava
a fome bem apertada mesmo, a Bíblia vai não dizer, irmão, que a casa de Jacó agora está faltando mantimento. E eles viram dizer por alguém que o único lugar que tinha mantimento era no ângito, no faraó. Não tinha outro lugar além no seu ângito. E mal sabia ele, irmão, quem era o dono do mantimento daquele lugar, né? O seu filho, que ele amava tanto, filho de Raquel, né? E agora Deus preparou uma surpresa para Jacó, uma surpresa mais linda que você e eu podemos ver. Essa foi uma surpresa de um filho amado, igual José. A Bíblia diz que ele é o filho mais amado que Jacó tinha. E ele morreu com tanto tempo, né? Só na cadeia ele passou 4 anos, né? De escravo nem se fala. No mínimo uns 10 a 15 anos aí. Você viu seu filho. E agora Deus preparou uma surpresa para ele, irmão. Teve um sofrimento de descobrir, né, dos irmãos falar que ele estava morto, né? Que ele não entendeu. A Bíblia diz que ele não murmurou em momento algum. Quando mataram o filho dele, ele não foi reclamar para Deus. Ele não reclamou para Deus, irmão. A Bíblia não relata isso. Ele falou: mas Deus, o Senhor sabe que eu amo tanto meu filho, né? E o Senhor matou ele. Ele não falou. Nesse momento, a Bíblia não relata nada sobre Jacó. Murmurou sobre a morte de seu filho José. Para Deus, não. Ele falou, a Bíblia diz que ele chorou e passou de luto muito tempo. Mas ele não murmurou contra Deus, tá vendo? Então agora, ele encontra agora uma fase bem forte. A Bíblia diz que ele estava bem velho já. Que ele morreu com 180 anos. A Bíblia diz, né? Jacó. Aí ele estava mais ou menos aqui com uns 160 anos, mais ou menos. Porque mais um pouco de tempo ele já morreu, né? Aí ele estava com uns 160 anos aqui já. Estava bem velho. E aí, irmão, agora a casa de Jacó se encontra com uma fome terrível. A Bíblia diz que em todo anjo ninguém tinha mantimento algum. As pessoas estavam se vendendo por escravo só para comer. Para José no ângito. E aí, irmão, agora José está sendo governador de todo o ângito, e o seu pai Jacó fala: filho, Rúben, Judá, Simeão, todos vocês, todos, se arrume, se apronte, pegue essas pratas, esse ouro, esse dinheiro e vai comprar mantimento no ângito, que eu fiquei sabendo que só lá que tem mantimento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vão. Quando ele chega na casa do faraó, na casa do governador, que é José, a Bíblia diz, irmão, que José reconhece de cara eles. Mas os irmãos de José não reconhecem ele. Olha só, irmão, a coincidência. Está vendo? Quem fez o mal não reconheceu. E quem foi prejudicado reconheceu. Você está vendo? Que quem sempre faz o mal esquece. Quem faz mal esquece, mas quem apanha se lembra. A Bíblia diz que José se lembrou dos seus irmãos no ato, na hora. E aí José fala o seguinte para eles: quem são vocês? Eles: eu vim de Canaã, meu pai mandou vir comprar mantimento, que lá está uma fome terrível. Aí José fala assim para os seus irmãos: vocês são espiões. Vocês vieram para cá para espiar a terra. Como vocês podem provar? Aí ele falou: não, tá aqui, ó, nossos irmãos, meu pai. Aí José perguntou: você tem pai? Aí ele falou: tenho pai. Você tem mãe? Aí eles contaram: tenho não, nossa mãe morreu no meio do caminho. Você tem mais irmão? Tem mais um irmão mais moço. Aí ele falou: não, nós temos um irmão moço que ficou com o nosso pai não quis deixar ele vir, porque gosta muito dele, que um irmão dele mais novo morreu, e nosso pai ficou muito sentido com a morte do seu irmão, e não deixou ele vir com a gente. Aí José falou: não, vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra. Aí a Bíblia diz, irmão, que José fala para os seus irmãos: já que vocês provam que vocês não é espião, vocês vão fazer o seguinte:
vocês vão lá na casa do seu pai, traz o seu irmão mais novo para cá, leva mantimento e deixa aqui um dos irmãos. Um dos irmãos vai ficar aqui como garantia. Aí Simeão falou, vá, fala para o seu pai que nós só traz mantimento, vocês só levam mantimento se vocês trazerem seu irmão mais novo para cá. E a Bíblia diz, irmão, mas nós não podemos trazer meu irmão mais novo, que meu pai gosta muito dele. Meu pai disse que se nós trouxermos para cá e acontecer alguma coisa com o nosso irmão mais moço, nós matará nosso pai de tristeza. Nós mata ele de tristeza. Aí José falou, não, já falei que vocês são espiões. Se vocês não trazer o filho de vocês, o irmão de vocês para cá, nem vocês vão para lá e nem vão levar mantimento. Aí ele falou o seguinte, eu vou lá. Aí Simeão falou, eu vou ficar aqui por garantia, nosso irmão vai e vai tentar agradar nosso pai para trazer o Benjamim para cá, nosso filho mais novo, nosso irmão mais novo. Aí, irmão, a Bíblia diz que José pegou o saco deles, encheu de mantimento e pegou o dinheiro deles mesmo e pôr junto com os mantimentos no saco deles. De cada um põe um moinho de dinheiro, né? Cada um. Aí, e mandou ele embora. Quando eles chegaram no meio do caminho, José chamou o capitão, falou, vai atrás daqueles homens que acabou de sair daqui agora e olha no saco dele. Se eles tiver o dinheiro, encontrar o dinheiro deles ali de volta, você traz eles para cá. Aí o capitão fez conforme José mandou, né? Aí os capitães foram lá, encontraram com os irmãos de José no meio do caminho, falou, abra o saco de vocês aí. Aí começou pelo mais velho, né, por Rubem. Aí foi abrir, era 12 sacos. Aí começou a abrir o saco. Começou a abrir. Quando chegou no mais novo, no encostado do Benjamim, o último, estava lá o dinheiro. O dinheiro da compra do saco. Falou, o rei mandou chamar vocês. Vocês estão com o dinheiro aqui, vocês foram comprar mantimento e roubaram o dinheiro. Aí trouxeram eles de volta, né, pro palácio. Falou, vem cá. Vocês vieram para cá para comprar mantimento e agora nós encontramos o dinheiro de vocês no saco. Aí, irmão, a Bíblia diz que Rubem ficou apavorado. Rubem era o mais velho. Falou, não, moço, nós não roubamos dinheiro, não. Nós encontramos aqui, ó, se nós roubamos o seu dinheiro, nós viramos escravos de você. Porém, o nosso pai está nos esperando em Canaã, porque a fome lá aperta cada vez mais. Se nós não levar mantimento para eles, eles vão morrer de fome. Porém, deixa a gente ir, a gente paga. Ó, fazer assim, eu vou ficar aqui como escravo seu, e você manda o resto ir para casa do meu pai levar mantimento, porque lá a fome tá demais lá. E irmão, e aí José falou, não, fala o seguinte, você fica aqui como garantia, você o resto vai atrás do seu irmão, quando chegar lá, conversa com seu pai para trazer Benjamim. Se Benjamim não chegar até aqui, nem você sai daqui da cadeia, e vocês serão meus escravos. Aí os irmãos de José concordou, né? Pô, tá bom. Aí diz que Rubem ficou lá como garantia. Quando ele chegou na casa de Jacó olhou para ele e falou, cadê o Rubem? Ô pai, aquele homem nos tratou muito mal. Eles deram os mantimentos com a gente, ele fez várias perguntas para nós e nós compramos mantimento, porém
No meio do caminho, eles foram atrás da gente e encontrou o dinheiro que a gente tinha comprado no saco. E aí nós voltamos para trás e ele teve que deixar Rubem com garantia lá, porque ele falou: se nós não levar o filho mais novo do nosso pai, ele nem libera Rubem, né? Ele fica como escravo lá. Mas como que eu vou lembrar aí? Jacó falou: como que eu vou deixar o meu filho mais novo ir com vocês? Você viu que José, o outro meu filho de Raquel, já morreu. Agora vocês querem levar Benjamim para acabar de matar o Benjamim mais novo? Vocês querem matar o seu pai de tristeza? Aí os irmãos falaram: não, pai, mas aquele homem ele é muito bruto. Ele falou: se nós não levar Benjamim, ele nem libera nosso irmão Rubem, e nós não vai comprar mais nada lá, e nós não trouxemos mais nada aqui. O que ele deu para nós foi esse pouquinho de mantimento, só para passar hoje. Ele deu esse mantimento aqui, esse mantimento não vai dar nem para amanhã. Então tem que vir hoje ou amanhã para lá, porque ele quer urgente descobrir que é verdade mesmo. Se nós não somos espiões de terra, ou se nós estamos falando a verdade. Aí, irmão, a Bíblia diz que Jacó fica apavorado. Jacó falou: mas como eu vou deixar Benjamim? Você já sabe o que aconteceu com meu filho José. As feras mataram, vocês vão querer me matar de tristeza. Vocês querem me matar de angústia. Aí, irmão, José não deixou fácil, né, irmão? Por pouquinho não matou o seu pai. Porque aí falou assim: ó, se nós não levar, nós também não vai não. Se nós não levar Benjamim, José também não quer que nós cheguemos lá sem Benjamim. É melhor nós ninguém ir para lá, deixar Rubem lá mesmo como escravo. E aí Jacó, irmão, ficou sem resumo. Mas como nós pode levar Benjamim e vocês vão dar fim a ele? Aí, irmão, Juda, encostado, né? Juda era encostado, o mais velho, falou assim. Não, Juda ficou lá, né? No faraó. Juda ficou e o Rubem veio, né? Foi Juda que ficou lá no faraó e Rubem veio. Aí Rubem falou assim: ô pai, eu vou ser responsável por Benjamim, tá? Eu vou ser responsável por Benjamim. Se acontecer alguma coisa com ele, você pode pôr a culpa toda em mim. Eu sou culpado. Se nós não trazer Benjamim de volta, eu sou culpado de tudo. Pode culpar ele. Aquele homem, ele não vai liberar nosso irmão enquanto nós levar Benjamim lá. E se nós levar Benjamim, ele tanto libera os mantimentos para nós, como libera Judas, né? O nosso irmão. Aí Jacó falou: então fala o seguinte, leva mais o dobro do dinheiro, leva prata, leva ouro, e leva um especialista em doce, né? Doce e mel, uns mel especial que tinha lá, e dá de presente para o rei esses doces e esse mel. E aí Rubem falou: tá bom, o menino está na minha responsa. A Bíblia diz, irmão, que foram de volta para lá, e quando chegou lá, a Bíblia diz que quando José viu Benjamim, ele não aguentou, ele foi para o quarto chorar. Ele perguntou: esse é seu irmão mais novo? Aí Rubem falou: esse é o mais novo. A Bíblia diz, irmão, que ele não aguentou. Aí ele foi para o quarto chorar sozinho. Quando ele chegou no quarto, chorou lá à vontade, né? De ver seu irmão mais novo, por parte de pai e mãe, né? Que Benjamim era por parte de pai e mãe, o resto era só por parte de pai. E ele não aguentou, foi para o quarto chorar. Quando ele lavou os olhos, enxugou lá o rosto, veio de volta. Aí Rubem contou a história para José. Falou: ó faraó, o nosso pai mandou Benjamim vir, mas com uma condição: se ele não voltasse, nós não íamos ver ele mais vivo. Ele falou que ia morrer de tristeza, porque ele é o filho mais novo, já tinha morrido o encostado a ele, que era 2 mais novo, filho da outra mãe, que a mãe morreu no meio do caminho. E agora só ficou esse mais novo agora, o outro as feras comeu.
E agora, se nós não levar esse mais novo, ele vai morrer de tristeza, nosso pai. E aí o Rubem contou a história, que o pai não podia ficar sem um filho mais novo. Aí José falou, porém, vocês só têm esses irmãos? Tem mais não? Ele falou, era 12. Um morreu. Umas feras mataram. E só ficou nós 11 agora. A Bíblia diz, irmão, que José não aguenta. José não aguenta. José dá um grito. Saia todos os escravos daqui. Aí saiu todos os escravos de lá, né? A Bíblia diz que só ficou José e os irmãos. E aí José não aguentou, irmão, a emoção que era tão grande, né? Aí fala, eu sou José. Eu sou aquele que vocês venderam como escravo. Mas não fico culpado não, porque eu vim na frente, abri o caminho. Não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para cá. Porque se eu não tivesse vindo para cá, hoje eu não estava governador de todo o âmbito. Abaixo do reis, quem manda aqui em todo o âmbito sou eu. Aí os irmãos não acreditaram, meu irmão. Falou, ficaram apavorados. Mas como? Foi, eu sou aquele que vocês foram no poço, me humilharam, rasgaram a minha túnica e me venderam por 20 moedas de prata. Irmão, o que é que eu aprendo com isso? Com essa passagem linda de José aqui, ó, em Gênesis 42. Eu aprendo que nem tudo aquilo que você está passando vai ser um sofrimento pela vida inteira. Nem tudo aquilo que você está agora no momento sofrendo, que seja uma dor, uma enfermidade, que seja um desemprego, que seja um casamento, que seja numa empresa, isso não vai durar, irmão, pela vida inteira e muito menos por muito tempo. Isso é uma passagem que o vento sopra. Eu aprendo com isso. O que José passou ali, você viu, foi um vento, mas foi um vento para erguer a vida de José como governador de todo o âmbito. O que você está passando, irmão, aí na sua vida, na sua casa, na sua empresa, você fique sabendo que Deus está vendo isso. Deus está olhando para você. Que você seja igual a José, fiel, honesto. A Bíblia diz que José não foi desonesto com ninguém, nem com seus irmãos, e nem na casa do Potifar, na cadeia. Todo lugar que ele chegou, ele foi honesto, foi sincero. Seja sincero. Não importa alguém que está criticando você, achando você crente, evangélico ou outras coisas que seja, ou besta, burro. O que importa é que Deus está olhando para você. Que a sua bênção e a sua graça, ela vai chegar. Seja honesto, sincero. José foi honesto. E agora, irmão, todos os seus irmãos se ajoelham para ele e chora tremendamente. José chora junto com os irmãos. A Bíblia diz, irmão, que o choro foi tão grande que até o próprio faraó ouviu de lá. Perguntou o que era, que o faraó estava na casa, né? A Bíblia diz que até o faraó, né, que é o rei mesmo de lá, ouviu, né? Ouviu o choro e perguntou o que era. Aí José mandou falar que eram os irmãos dele que estavam lá, os irmãos. E aí o rei daquela época falou, não, chama todo mundo para cá. E José fez, o rei deu a seguinte ordem para José, José, manda chamar toda a sua família para cá. E José recebeu toda a ordem do reis, né? E José, irmão, mandou matar um boi, mandou fazer uma comida bem gostosa para os irmãos inteiros. A Bíblia diz que sentaram numa mesa e todos sentaram de frente a José. Todos. José ficou sozinho do lado e todos sentaram de frente com José. Todos. E a Bíblia diz que eles comeram com fartura. Só que Benjamim mandaram repetir 5 vezes mais a comida para Benjamim. Entre carne e tudo, né? E aí, irmão, os irmãos ficaram muito alegres. Falou, deixa nós ir voltar logo para Canaã, para avisar nosso pai. Ele já está morrendo de preocupação. Se ele não já morreu, ele nem sabe se não vai voltar. Que nós contamos uma tristeza tão grande para ele sobre aqui. Aí José, vai, leva mantimento, leva trigo, leva tudo. Leva o dinheiro de vocês.
volta e traz nosso pai. Traz para cá. O rei mandou falar daqui que vai mandar carreta de alimentação para lá, enquanto ele se arruma. Quando ele se arruma tudo lá, ele vem de mudança geral para cá. Vai uma carreta de mantimento para lá. Agora, enquanto vocês se arrumam lá, vem das terras, vem de terra, vem do gado, tudo que tem lá, terra, vocês tentam vender tudo lá. Tá? Vende lá e depois vem todo mundo para cá, que aqui vai ter terra para vocês, vai ter mantimento, vai ter tudo. O rei mandou vocês morar com a gente aqui na terra, ficar com a gente na terra. E eu falo para vocês, vocês vão, levam o mantimento para os seus pais, arruma lá os gados, arruma as terras, arruma tudo que vocês têm lá, tenta vender as terras, porque vocês vão ficar aqui definitivo, porque a terra vai durar 7 anos de fome. E aí está no primeiro ano. No primeiro ano ainda faz 6 anos. A Bíblia diz, irmão, que ele estava 6 anos de fome. No primeiro ano já tinha acabado tudo. E aí os irmãos ficam apavorados. Eles se alimentam, falam, leva alimentação para vocês comerem no meio do caminho, que a viagem é longa. Aí leva carro de boi para vocês não ir a pé, leva carro de boi, carroça. E José, irmão, deu tudo para os irmãos. E falou, nós vai levar Benjamim, digo, pode levar, senão o nosso pai morre. Fala para ele que eu estou vivo e eu sou governador de todo o âmbito. Abaixo do reis, quem manda aqui sou eu. Aí José abraçou todos os irmãos, mandou alimento, mandou tudo. Alimentação, comida, o dinheiro, o mesmo dinheiro ele não quis. E os irmãos ficaram alegres. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com essa história de José? Irmão, a história de José tem acontecido em várias famílias de hoje em dia. Quantas histórias você e eu já vimos? Eu sei de história aqui de pessoas pobres que hoje estão muito lá em cima, que dá como uma história de José. Ó, a história do Silvio Santos. A história do Silvio Santos é uma história muito real. Ele contou, ele vendia bala nos farol. Ele vendia bala, o Silvio Santos. O Bispo Macedo não tinha nem o que comer. No começo, a família dele, irmão, do Bispo Macedo, não tinha nem o que comer. Olha onde é que ele está hoje. Hoje é uma das igrejas maiores que tem. Irmão, tem história bem parecida aqui no Brasil, igual a de José. Bem parecido até mais. Porque tem muitas pessoas, irmão, que é com Deus e Deus é com eles. Igual José. Tá? Mas que se lembre que quando você estiver passando por aperto, isso não vai durar por muito tempo. Deus está dando o fim nessa história. E aí, irmão, os irmãos de José voltam para o âmbito e conta a seu pai. Pai, o nosso irmão José, é ele. Quem, meu filho? Quem ele é? Você quer matar no coração? É ele, o governador de todo o âmbito. Mas ele quem? O seu filho José. Nós tínhamos vendido ele como escravo. Contou a história, irmão. A Bíblia diz que o seu pai, Jacó, quase que dá um treco e morre. Tanta alegria. E tanta alegria, irmão. É isso que o nosso Deus, irmão, vai fazer com você. Vai dar tanta alegria. Quando você é uma pessoa honesta, sincera, faz as coisas conforme a lei de Deus, Deus está preparando surpresa linda para você, irmão, do céu. Você vai ter tanta alegria, vai ser igual Jacó. A Bíblia diz que Jacó tinha quase um treco de tanta alegria. Saber que o seu filho, que ele tanto amava, além de estar vivo, era o faraó. E tinha chamado ele para ir para lá, morar com ele nas terras, com tudo que ele tinha. Pensa a alegria do velho. O velho já estava com 160 anos. Teve uma alegria dessa. Até Jacó não teve essa alegria, irmão. Jacó, Isaac. E Isaac não teve uma alegria porque, muito pelo contrário, né? O seu pai, Isaac, foi triste porque bem na hora que estava bem velho, cego já, né? Jacó tomou o direito, né, do seu irmão Saul e deixou ele mais triste ainda. Depois Saul chegou, né?
Saul chegou com um guisado e aí nem recebeu benção e recebeu foi maldição. Você está vendo? Olha, entre Abraão, Isaac e Jacó, Jacó foi o mais sortudo de todos. Olha, Jacó lutou com os anjos o dia todinho e foi mudado o nome de Jacó para Israel. E outra, Jacó ele conversou com Deus face a face. Então Jacó foi o mais sortudo. Abraão foi o pai da fé, mas ele não teve tanta sorte igual, né? Porque Jacó ele teve essa surpresa e morou lá no âmbito até a morte dele, de fartura, né? Então, irmão, a Bíblia diz que Jacó fica tão alegre que nem esperou. Não esperou para vender gado, vender terra, não esperou por nada. José mandou muito mantimento para lá, né? Que tinha bastante gente lá. A família de Jacó estava grande já, né? O povo dele, né? Que José tem um povo dele, Jacó, povo completo. E aí José mandou mantimento para todo mundo. Mas Jacó ficou tão surpreso, tão maravilhado, que ele falou, ó, arruma o carro agora mesmo. Arruma as carroças, o carro. Mas pai, agora eu falei, agora, eu quero ver ele agora. Não quero esperar mais nenhuma hora. Tanta alegria que estava, irmão. A alegria que Deus deu para Jacó foi imensa. A Bíblia diz aqui, irmão, que eles arrumam o carro, arrumam tudo, os mantimentos, e falou, vamos embora. Se brincar, irmão, não está escrito aqui, mas se brincar nem comer, comeu, né? Porque uma palavra dessa, né? Um segredo desse, aí foram, irmão, pro âmbito. Eu imagino no meio do caminho a pressa, né? A pressa para chegar logo lá, né? Porque diz que ele estava bem alegre. A pressa, né? Eu imagino que a caminhada de Canaã até o âmbito é igual uma cidade, né, irmão? De uma cidade para outra. É longe, bem longe. E aí eles foram, irmão. Quando chegou lá, a Bíblia vai dizer, irmão, que quando ele chega na casa, ele cai aos pés do seu filho José e chora e fala assim, agora eu posso morrer de tanta alegria. Falou que podia morrer naquele mesmo instante que morria tranquilo. José também, pai, saudade que aconteceu, seus irmãos vendeu você, foi, mas isso foi porque Deus tinha já um plano na nossa vida, um plano de crescimento, irmão. Quando você tiver, irmão, dessas condições aí que você viu, esse vídeo, é um plano de crescimento. Nunca pense que você está numa cadeia, está num casamento, está numa empresa amarrado, que seja qualquer coisa. Isso aí, irmão, é aprendizagem seu que Deus está te dando. Deus está dando esse aprendizado, Deus está dando sabedoria, e esse vale vai ser para o seu bem, vai ser para o mal. Entenda que tudo que vem é para o bem. A Bíblia diz que não cai uma folha de um pé de árvore que não seja permitido por Deus. Tá, irmão? Tudo é Deus. Deus ele controla, irmão, essa terra como está controlando a sua mão. Então o controle de Deus é muito grande. Também a Bíblia diz que eles maravilharam e ficaram emocionados um com o outro. E os irmãos todos ficaram lá. A Bíblia diz, irmão, que agora o rei manda ele morar lá, dá terra para ele trabalhar, terra, deu mais gado, deu mantimento para a família inteira. E, irmão, já está com 33 minutos, tá? Eu vou encerrar, vou fazer a oração aqui, para encerrar, senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá, irmão? E no vídeo próximo eu vou fazer a continuação desse daqui, tá? Porque senão fica muito prolongado. E a Bíblia diz, irmão, que eles ficaram lá, por tudo, né? A família inteira. E a graça de Deus, irmão, foi feita na vida de José e de Jacó. Irmão, todo término de culto aqui eu faço uma oração. Essa oração é para cura, tá? Cura e libertação. É só para cura e libertação. Que foi o que eu, né? Deus mandou fazer, né? Cura e libertação. Eu não curo, é Deus. Deus mandou, então eu vou fazer o que Ele mandou, né? Então aquele que tiver com enfermidade, tá? Dor de cabeça, enxaqueca, dor em coluna, qualquer enfermidade no corpo aí, tá? Faça esse gesto aqui que eu vou fazer e eu creio, irmão, eu creio, Jesus também, né?
vai fazer a cura, tá? Você faz assim com a mão, ó, com o gesto de receber a cura. É assim. Em nome de Jesus vai acontecer o milagre que você está esperando, irmão. Feche os olhos e se puder orar comigo, pode orar, mas se não puder, não tem problema não, tá? Só abra a mão assim. Abra a mão e receba o seu milagre. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que veio à terra, curou, papai, ressuscitou, fez maravilha que nós não podemos, papai, ainda nem enxergar. A Bíblia diz, papai, se nós for contar as maravilhas que o Senhor fez na terra, todos os livros do mundo não dava para ser escrito, porque foi muitas maravilhas, papai. Agora eu te peço, estou aqui, papai, na tua presença, te pedindo, papai, a cura, papai, um milagre, papai, de um enfermo, de enfermidade, para essa pessoa, papai, que está agora, papai, ou ainda vai assistir, papai, esse vídeo aqui agora, para o Senhor tocar, papai, no corpo, tocar na estrutura, tocar no espírito, papai, na alma, papai, tocar, papai, na interior, por dentro, por fora, que é para que, papai, venha ser restituído de volta à saúde, papai, para ele, para ela, papai. Te peço também, se tiver, pai, um enfermo, algum espírito, o Senhor, papai, tira em nome de Jesus, modifica, papai, o corpo dele, o corpo dela, a casa, papai, cerca com os teus anjos, a casa dele, a casa dela, que a graça e o refrigério de Deus venha alcançar essa pessoa agora, pela fé dela, pela fé deles, papai. A tua Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra, o Senhor também ligará no céu. Eu estou aqui agora, Jesus, ligando na terra. Liga no céu, manda uma corrente para o céu. Traz de volta, papai, a resposta, papai, escrita. Anjo, a Bíblia diz, papai, que anjo vem à terra, vai ao céu, sobe e desce, igual a escada, papai, de Jacó, que os anjos subia e descia, trazia as maravilhas e voltava, papai, para buscar mais maravilhas. E assim eu te peço, papai, que o Senhor venha e vai ao encontro agora dessa mulher, desse homem, desse jovem, cura e liberta ele, com a tua grande, papai, misericórdia e bondade do Espírito Santo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí, irmão, tá? Tenha uma ótima tarde para os irmãos, tá? E até a próxima. Deus abençoe.